resoluções do TSE. Você tem que saber o seguinte em relação às resoluções do TSE. Primeira coisa, são fontes formais, ou seja, elas virão trabalhar aqui aspectos regrativos, né? Trazem ali atos normativos propriamente carregados, né, de abstração e generalidade com comandos em relação à temática eleitoral. Naturalmente que estão ancorados na legislação infraconstitucional, são secundários. Por quê? Porque nós temos Constituição no ápice, atos infraconstitucionais como normas primárias, e depois nós temos na base os atos infralegais, que buscam fundamentação de validade onde? No texto infraconstitucional. Ah, professor, mas tem discussão. Segura aí que a gente já trata. E claro, são fontes diretas, né? As resoluções do TSE, elas são fontes que tratam diretamente de temas de direito eleitoral. Professor, e as resoluções TRS? São administrativas, né? Elas não virão disciplinar temáticas eleitorais, por quê? Porque isso fica a cargo a nível nacional e é apenas responsabilidade do TSE, beleza? Olha só, pessoal, o artigo 105 da Lei das Eleições, ele destaca este caráter regulamentar ou essa secundariedade aqui das resoluções TSE, certo? Porque esse artigo, eu vou deixar aqui anotado, que é o artigo 105 da Lei das Eleições, ele vem e fala o seguinte, que não cabe às resoluções, ou melhor, as resoluções virão regulamentar a legislação eleitoral sem restringir direitos ou sem estabelecer sanções e terão ali a prerrogativa de outorgar fiel execução à legislação infraconstitucional, certo? Isso é importante, você tem que lembrar. Outro ponto, o artigo 23A do Código Eleitoral, que foi recentemente alterado, ele fala o seguinte, que cabe às resoluções do TSE, e eu vou anotar aqui também, 23A do Código Eleitoral, né, disciplinar matérias autorizadas por lei, sendo vedada a essas resoluções tratar de organização de partidos políticos. Se bem que aqui a pretensão do Congresso Nacional, quando trouxe essa alteração para o Código Eleitoral, foi o quê? Foi ali tentar segurar e garantir alguns interesses dos partidos políticos que tinham sido alterados por resoluções anteriores, notadamente sobre questões atinentes à fidelidade partidária, tá? Mas veio, o Congresso assentou e disse, olha, vocês têm atribuição infralegal, porque o caráter de primariedade, de inovar na ordem jurídica é nosso, desculpa, bati no microfone do Congresso Nacional, certo? Pois bem, então assim, me parece que legislativamente isso não é um problema. Agora vamos ao seguinte, eu tenho que dar uma olhada para esse tema em relação à jurisprudência. Por que eu estou mencionando isso aqui para você? Jurisprudência. Por uma questão um pouco mais aprofundada, tá? Por quê? Quando eu olho a nível jurisprudencial, basicamente eu tenho dois posicionamentos, né? Professor, jurisprudência o quê? Jurisprudência sobre essa temática da secundariedade ou da primariedade das resoluções do TSE, tá? A primeira posição ela vem, olha, nós podemos dizer que as resoluções do TSE são fontes primárias. Ah, existe esse posicionamento? Existe esse posicionamento, sim. Aí vem, olha, são fontes primárias, que vão inovar na ordem jurídica, tal como nós temos, por exemplo, na ADI, né, entendimento do STF, na ADI 3999, tá? Lá ficou bem claro para o TSE que teria, né, a caráter primário, uma vez que o TSE analisou a constitucionalidade da então resolução 22.610/2017. Essa resolução já foi alterada, nós já incorporamos, né, o Congresso Nacional, na verdade, incorporou para dentro do seu texto os seus principais pontos, mas olha que interessante, se submeteu essa resolução a controle de constitucionalidade no âmbito do TSE, e ele foi lá e firmou a questão da constitucionalidade. Certo? Só que você diz assim, professor, mas por que disso? Qual que foi a loucura do STF essa vez? Veja, vai com calma. Por quê? Entendeu o STF nesse caso que a constitucionalidade, ou melhor, a primariedade das resoluções do TSE se deu pela omissão do legislador. Como assim? Veja. Aí se você for olhar, nós temos como atribuição do legislador disciplinar o texto constitucional, ok? A nossa Constituição, no que diz respeito aos partidos políticos, ela estabelece que caberá ao Congresso ali disciplinar questões atinentes à fidelidade partidária. Ou seja, tem que tratar sobre regras de fidelidade, eventualmente sanções para o candidato infiel. Só que nunca fez isso.
Desde 88 até então, até em 2017, né, depois agora mais recentemente em 2021 para 22, que nós tivemos, né, ou melhor, começou em 2017, mas em 2021 nós tivemos a sedimentação disso nas alterações havidas dentro da lei dos partidos políticos. Nós não tínhamos claramente uma norma por parte do Congresso Nacional. O STF falou, olha, tanto tempo assim, toma essa resolução. Ok? Claro, isso foi submetido a controle de constitucionalidade, chegou nessa ADI, o ADI, primeira coisa, preliminarmente, será que há interesse processual aqui em o STF fazer a análise da constitucionalidade de uma resolução, uma norma que estaria secundariamente colocada na nossa estrutura normativa? O STF falou sim, porque, dada a omissão, ela é encarada de forma primária. Ok? A segunda posição falou, olha, não são normas primárias, são normas secundárias. Elas não inovam na ordem jurídica e o entendimento se deu, né, aqui também por parte do STF. Eu não tenho o número da ADI agora, mas é a ADI contra a resolução 20.993, que trata sobre a verticalização das coligações, que depois também acabou sendo o tema tratado infraconstitucionalmente, sofreu um controle de constitucionalidade, e depois o Congresso Nacional foi lá e colocou isso no artigo 17 por meio de PEC, né? Alterou a Constituição e vedou aqui a questão da verticalização das coligações partidárias, né? Dá para você ver que o embate entre TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e as casas legislativas é bastante amplo, tá? Mas aí eu vou colocar aqui, ó, ADI da resolução 20993/02, tá? Claro, essa aqui é uma ADI mais antiga, aqui uma ADI mais recente, mas no final das contas, né, por mais que você então quer dizer que há uma tendência do STF entender da secundariedade para a primariedade, me parece que a tendência é essa aqui, tá? Ok? Tema importante, portanto, para fins de prova, eu diria, é secundária pelos argumentos legislativos que temos, mas nós poderíamos, numa situação de eventual omissão do legislador, reconhecer a sua primariedade. Beleza? Bom demais.